Então, bora aí para o capítulo dos virtuosos. Para quem assistiu aí o capítulo anterior, que é do sacerdote, salvo engano, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Lembra que Zaratustra, Nietzsche aí, tinha dito a respeito dos Santarrão e Mandrião, né? Que eles pintam a si mesmos na parede e falam, ó, eis o homem. E agora, nesse capítulo dos virtuosos, ele vai se aprofundar a esse respeito aí, a esse assunto de pintar-se a si mesmo e dizer, eis o homem. Porque o mecanismo do virtuoso é esse. Ele pinta a si mesmo como virtude. Nós vamos ver aqui, para bem ou para mal. Esse capítulo, ele é uma forma literária ou alegórica, seja o nome que você quiser dar, para o primeiro grande erro, lá dos 4 grandes erros do Crepúsculo dos Ídolos, que eu até deixei ele separado aqui. Não é separado nada, né? Eu estou lendo esses livros, fica tudo aqui. Que é o erro da confusão de causa e consequência. Então, se você quiser ter uma visão, entre aspas, mais filosófica e não poética, literária, alegórica, aqui, esse capítulo dos virtuosos nada mais é do que o primeiro dos 4 grandes erros do Crepúsculo dos Ídolos. Então, se você quiser, você leia lá no Crepúsculo dos Ídolos ou veja o vídeo nosso a respeito desse capítulo do Crepúsculo dos Ídolos que vai estar lá. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que eu queria deixar aqui, que é bastante grave, e eu fiquei aqui matutando o que eu ia fazer, diz respeito à tradução do Paulo César de Souza. Quase que eu ia lendo esse capítulo pela tradução da versão da LPM Pocket. A tradução da LPM Pocket, para esse capítulo pelo menos, é muito melhor. Muito melhor. E o próprio Paulo César de Souza explica o porquê. Porque o Paulo César de Souza faz uma tradução e mete uma nota de rodapé no qual ele explica traduzir bosta. E essa tradução que o Paulo César de Souza colocou no texto desvirtua o sentido do texto. Isso não acontece na versão da LPM Pocket. Eu não vou ler a versão da LPM Pocket, o principal motivo é porque desde o início nós estamos lendo essa edição do Paulo César de Souza. Então eu acho que ficaria estranho nesse capítulo ler outra versão ou ficar buscando outras traduções, né? Então eu vou seguir com o Paulo César de Souza, mas com uma ressalva, que eu até vou ler a ressalva aqui antes. E pelas poucas vezes que eu comparei a edição da LPM Pocket com a edição aqui da Companhia das Letras do Paulo César de Souza e pude pegar ali uma coisinha ou outra, notei que a tradução da LPM Pocket me parece melhor. Por ser mais calcada na fidelidade do texto, do sentido do texto, do que em aspectos palatáveis. Toda vez que essa tradução do Paulo César de Souza claudicou, tropeçou, deixou a peteca cair, percebi que foi por opções editoriais, como é o caso aqui. É uma leitura voltada para o mongoloide. Você aí, né? Não uma leitura voltada para o sentido original do texto. O que é triste, é uma pena. Quem é analfabeto como eu, depende de traduções, né? Então, o máximo que a gente pode fazer é ficar comparando, né? Agora, a grande vantagem, para bem ou para mal, do Paulo César de Souza aqui é que, pelo menos, ele tem a dignidade e a hombridade de explicar, de falar, traduzir assim por causa disso, traduzir assado por causa daquilo. Então, você tem meios para optar e para... Desculpa, eu tô gripado, eu vou ficar fungando, tô todo fodido, tá? Você tem meios de calcular aí, né? Essa questão da tradução. Eu vou falar aqui primeiro
e depois a gente volta. Eu vou falar para não interromper muito o texto, né? Tem uma hora aqui no capítulo que o Paulo César de Souza traduz assim: vossa virtude é o mais querido em vós mesmos. E essa tradução, vossa virtude é o mais querido em vós mesmos, perverte o sentido. Destrói o sentido que o Nietzsche está querendo dizer. Olha a tradução da LPM Pocket, que é mais próxima da realidade. É o vosso querido si próprio, a vossa virtude. Esse é o vosso querido si próprio, a vossa virtude, está no sentido exato do que é descrito no primeiro dos 4 grandes erros do Crepúsculo dos Ídolos, que é o erro da confusão de causa e efeito. É disso que ele está falando nesse capítulo dos virtuosos. Por isso que é o vosso querido si próprio que é a vossa virtude. Então, não é que a virtude é o mais querido em vós mesmos, é que vós mesmos é identificado com a virtude que você fala. É um sentido completamente diferente. E o Paulo César de Souza destruiu esse sentido. Destruiu. É isso que Nietzsche critica nesse capítulo. Que se finja que aquilo que justamente se é, né, é uma virtude. Que aquilo que se é seja transformado em virtude, como se fosse uma escolha, ou algo penoso, ou tivesse um livre-arbítrio. Não, a pessoa é o que é. Né? Ela pinta a si mesma na parede e diz, eis o homem ideal aqui, ó. Quando, na verdade, não é uma opção. Igual lá no primeiro grande erro, que fala do Cornaro, que é o cara que, no século XVI, ele prescrevia uma dieta para a pessoa viver mais longamente, de uma dieta super frugal, né? Uma dieta super exígua. E aí é o que o Nietzsche vai falar, não é a dieta que faz com que Cornaro viva tanto tempo. É o metabolismo lento do Cornaro que, entre outras coisas, faz com que o organismo dele envelheça mais lento e que o baixo consumo de energia por o metabolismo correr mais lento exige uma dieta mais exígua. Então não é a dieta que faz com que ele tenha uma vida longa. É o fato do organismo dele ser lento e fazer com que as coisas aconteçam mais devagar, o consumo de energia seja mais devagar, é que exige que ele coma menos. Então o comer menos do Cornaro não é uma opção dele. É uma consequência da forma como o organismo dele funciona. Essa analogia do Cornaro é a mesma analogia aqui que nós vamos ver aqui dos virtuosos. E que ele diz lá no primeiro grande erro da causa e consequência, né? Da causa e efeito, né? Não é a pessoa que age daquela forma e é virtuosa. A pessoa é aquilo e ela se pinta. Ó, ser virtuoso é assim. Né? Para lascar de vez, logo depois o Paulo César de Souza traduz: o fato de vossa virtude ser vós mesmos e não algo alheio, uma pele, uma coberta. Eis a verdade do fundo de vossas almas, ó virtuosos. E a LPM traduz, né? Que a vossa virtude seja o vosso si próprio. Que a vossa virtude seja o vosso si próprio. O si próprio no sentido daquilo que o Zaratustra já vinha dizendo em capítulos anteriores. É aquilo que é, né? Aquilo que é em você. Aquilo que é necessário, aquilo que você é. O si próprio, né? Mesmo que o fato de vossa virtude ser vós mesmos guarda um sentido parecido, mas é mais profundo, né? E o próprio Paulo César de Souza avisa isso na tradução. Então, eu não sei, não é um projeto que eu tenha para agora, mas a hora que eu acabar de fazer esse trabalhinho do Zaratustra, eu vou ler a versão da LPM Pocket inteirinho. Toda vez que eu comparei, me parece que a versão da LPM Pocket é melhor de tradução. Vai fazer o quê, né? Vamos aqui dos virtuosos, esse capítulo que, como eu disse,
vai tratar de forma mais pormenorizada do primeiro grande erro lá do Crepúsculo dos Ídolos. Dos 4 grandes erros, aqui vai falar do primeiro grande erro, confusão de causa e efeito. E essa confusão que tem uma razão psicológica de ser, né? Porque a pessoa justifica a si mesma. Vamos lá. Na hora que chegar na parte da tradução e tudo, eu vou ler aqui a nota de rodapé do Paulo César de Souza e sigamos em frente. Desculpa que eu tô gripado, mas eu vou gravar mesmo assim. Dos virtuosos. Com trovões e celestes fogos de artifício é que se deve falar aos sentidos frouxos e adormecidos. Mas a voz da beleza fala suavemente, insinua-se apenas nas almas mais alertas. Suavemente estremeceu hoje o meu escudo e sorriu para mim. Este é o sagrado riso e tremor da beleza. Detalhe, né? É aquela história. Quem está com sentidos frouxos, né? Quem está adormecido, precisa de fortes emoções, fortes saculejos para poder ouvir alguma coisa, né? Por isso que até nessa questão da cultura atual, né? Vídeos e tal, né? Musiquinha, barulhinho, corte de câmera e não sei o que, aqui e ali, porque a pessoa tá tão morta que se não tiver um tapa, um agulhão, ela não consegue, né? Ela não consegue sentar e ouvir, por exemplo, né? E é aquela história, né? A verdade é sutil. Ela fala para ouvidos delicados. É preciso ter a delicadeza para se perceber a parada, né? Não é para qualquer um, é preciso estar desperto, tá aqui, ó, e vem de forma sutil, né? Esse é um exemplo de sutileza. Não é para todo mundo que tem ouvidos para ouvir essas paradas. Direto, o Nietzsche Zaratustra está falando a esse respeito. Interessante, né? E agora vamos ao tema mesmo. De vós, virtuosos, rio hoje minha beleza. E assim chegou sua voz até mim. Eles querem ainda ser pagos. Eles querem ainda ser pagos por sua virtude, cara. Vê se tem cabimento um negócio desse, né? Ainda quereis ser pagos, ó virtuosos. Quereis recompensa pela virtude, céu pela terra e eternidade por vosso hoje? E agora vos irritais comigo, por ensinar que não existe um tesoureiro, um pagador? E, em verdade, não ensino sequer que a virtude é sua própria recompensa. Ah, esta é a minha tristeza. No fundo das coisas foram mentirosamente introduzidos a recompensa e o castigo. E agora também no fundo de vossas almas, ó virtuosos. Mas minhas palavras, semelhante ao focinho do javali, revolverá o fundo de vossas almas. Uma relha de arado serei para vós. E aqui tem uma chave interpretativa do livro Aurora. Para quem não sabe, o livro do Nietzsche Aurora se chamaria originalmente A Relha do Arado. Relha é aquele pedaço de ferro, né? Que faz com que a terra seja revolvida. Então a gente pega o sentido do livro Aurora, né? Originalmente, que é um nome muito bom, né? Uma epígrafe tão bonita, tantas auroras que não brilharam ainda. Epígrafe essa que, segundo Kurt Paul James, não foi encontrada no Rig Veda, não tem essa frase lá no Rig Veda. Então, o nosso querido Kosellex, Peter Gast, né, o Heinrich Kosellex, inventou na mente, não que ele mentiu, mas né, foi a ideia que surgiu dele lendo o Rig Veda e o Nietzsche abraçou. E por isso que se chama Aurora, o livro. Mas a ideia original era essa, relha do arado, ou seja, aquilo que revolve o fundo e traz a superfície, né? É um movimento de trazer da inconsciente para a consciência, né? Um movimento de limpar o discurso manifesto
em busca do discurso latente. Essa é a relha do arado do Nietzsche. Interessante isso, né? Todos os segredos de vosso fundo virão à luz. E, quando estiverdes deitados ao sol, cavalcados e despedaçados, também vossa mentira estará separada de vossa verdade. O discurso latente vai surgir. Então você vai ter o discurso manifesto, mentiroso aqui de um lado e o discurso latente, real, do outro. Vai estar separado, né? Como se fosse um processo psicanalítico aí, né? Pois é esta a vossa verdade. Sois demasiado limpos para a sujeira das palavras, vingança, castigo, recompensa, retribuição. Isso depois de passar por esse processo, né? Amais vossa virtude como a mãe ao filho. Mas desde quando uma mãe quis ser paga por seu amor? Né? Essa é a frase de milhões, né? Pessoas saudáveis, óbvio, né? Porque o que tem de mãe doente, né? Pai doente, não está no gibi. Mas, amais vossa virtude como a mãe ao filho. Mas desde quando uma mãe quis ser paga por seu amor? Vossa virtude é o mais querido em vós mesmos. E aqui é a tradução errada do Paulo César de Souza, que ele até admite aqui. Ele vem aqui na nota de rodapé e diz... Nossa, peraí. Ele diz aqui, né? Vossa virtude é o mais querido em vós mesmo. Aí fala aqui em alemão, literalmente, é vosso mais querido si mesmo, a vossa virtude. E esse é o sentido correto da palavra aqui. Porque aqui vai dizer, né, é vosso mais querido si mesmo, a vossa virtude. A ânsia do anel habita em vós. Alcançar novamente a si mesmo, para isso luta e gira cada anel. O que ele está dizendo aqui? Que aquilo que você chama virtude nada mais é do que o si mesmo. Não é construído, não é aprendido. É o âmago do seu ser. Você chama virtude. E aqui quando ele diz, a ânsia do anel habita em vós alcançar novamente a si mesmo, no meu entender, esse mecanismo de projeção que você faz. Né? Você, igual no caso do sacerdote, pinta o ser humano ideal com as cores do seu si mesmo. Então você projeta para fora e busca aquilo como se fosse de fora, quando na verdade é seu. Por isso que a ânsia do anel é buscar a si mesmo. Você projeta para poder se encontrar a si mesmo ali fora. Esse é o movimento que eu enxergo aqui. Né? E semelhante à estrela que se apaga é toda a obra de vossa virtude. Sempre sua luz está a caminho e viaja. E quando deixará de estar a caminho? Assim a luz de vossa virtude se acha a caminho, mesmo quando a obra está feita. Pode estar esquecida e morta. Seu raio de luz continua a viver e viajar. Que entendo eu que ele está querendo dizer o seguinte, que essa virtude, o que chama de virtude, nesse mecanismo projetivo, quando você projeta para fora, ela não é de fora, ela é de dentro. Então, se você busca encontrá-la ali, você pode ver até a luz dela, mas ela nunca vai chegar até você, porque ela não está partindo de lá. Não é das obras, não é da projeção que vem a virtude. Ela vem do si mesmo. O caminho é de dentro para fora. Se você projeta e espera que ela venha de fora para dentro, você vê a luz dela lá, que seria a projeção. Né? Mas ela nunca chega, porque ela não sai de lá. Ela sai daqui. Então você fica nessa espera, você só contempla e não percebe que aquilo é uma projeção de um negócio que já está dentro de você. Né? Minha interpretação, tá? Você faz a sua aí. O fato de vossa virtude
Quer ver? Ó, aqui é outra tradução errada. O fato de vossa virtude ser vosso si mesmo, e não algo alheio, uma pele, uma coberta, eis a verdade do fundo de vossas almas, ó virtuosos. Nós vamos ver vários exemplos que ele vai trazer aqui. É isso que está dizendo. Você chama de virtude aquilo que é o vosso si mesmo. O exemplo idiota que eu dei. A pessoa, né? Imagina uma sociedade de pessoas sem mão, né? Sociedade de pessoas sem mão. Vai dizer, a virtude é resistir e não tocar as coisas com a mão. Você nem tem mão? Que virtude é essa? Entenderam? É nesse sentido aí. É do si mesmo não ter as mãos nesse caso. Então a virtude não é um algo alheio, né? Tá projetado ali fora, uma pele que você veste, uma coberta, um esforço. É fruto do si mesmo. É de dentro. E é um dentro natural, necessário. Não é um dentro que se aprende, prescrito, não. É uma condição necessária, é o seu si mesmo. Vamos lá. Agora começam os exemplos. Mas há aqueles para os quais a virtude é o espasmo sob o açoite, e já ouviste demais os seus gritos. Ou seja, aquele que sofre vai dizer, olha, a virtude é o lamentar o sofrimento da vida. Isso é que é virtude, porque a realidade é o açoite. A vida é ardida. A virtude é saber que a vida é ardida e lamentar, é chorar. Ai, socorro, tadinho de mim. Os tais pessimistas aí da internet, principalmente, né? E há outros que chamam virtude ao afrouxamento de seus vícios. E quando seu ódio e seus ciúmes tiram os membros, sua, entre aspas, justiça acorda e esfrega os olhos sonolentos. Aí, para alguns, a virtude, então, é o quê? Não beber, não cobiçar o próximo, não ter lascívia. Por quê? Porque ele bebe, ele cobiça o próximo, ele tem lascívia. Então a virtude é quando esses vícios dele se afrouxam. Isso é virtude. Por quê? Porque ele é um viciado. E aqui ainda diz, né? E quando seu ódio e seus ciúmes tiram os membros, sua justiça acorda. Por quê? Quando ele fica fraquinho no ódio e no ciúme, aí que ele consegue, tá vendo? A virtude é não ter ódio e não ter ciúme. Frouxou, ele vê, ó, tá vendo? Agora eu estou agindo com justiça. Por quê? Porque ele é um cara odioso e ciumento. A virtude, então, é fruto do si mesmo. No caso aqui, da negação do si mesmo. Né? Porque para quem não tem vícios, a virtude não vai ser o afrouxamento do vício. Ele nem tem vício para ser afrouxado. Como é que isso vai ser virtude? Né? Para quem não tem ódio, não tem ciúme, o espreguiçar do ódio e do ciúme, a preguiça do ódio e do ciúme, ou seja, o enfraquecimento do ódio e do ciúme, não gera sentimento de justiça. Porque ele não tem ódio nem tem ciúme. Né? Sigamos. E há outros que são puxados para baixo. Seus demônios os puxam. Mas quando mais afundam, tanto mais lhes cintilam os olhos e os desejos por seu Deus. O cara tem 1000 vícios, os 1000 vícios puxam ele para baixo, os demônios puxam. Quanto mais dominado pelos demônios, mais ele vai dizer, a virtude é Deus, está lá em cima, lá, ó. Porque ele está dominado por aqueles demônios. Para quem não tem demônios que o dominam, não vai nem pensar nisso. Vocês estão entendendo o mecanismo do negócio? Também seus gritos chegaram aos nossos ouvidos, ó virtuosos. O que eu não sou, isso é, para mim, Deus e virtude. Tá vendo? É o si mesmo. O que eu não sou é o meu oposto. Eu sou dominado pelo vício, eu preciso afrouxar os meus vícios, afrouxar os meus ímpetos. E esse afrouxamento é a virtude. Esse é um caso.
E há outros que vêm pesados e aos guinchos, como carroças a carregar pedras numa descida. Falam muito em dignidade, virtude, chamam a seus freios de virtude. Ou seja, o cara tem 1000 cobras dentro dele, tem 1000 vícios dentro dele, ele tem que ficar segurando. E esses que seguram muito é que falam a dignidade, virtude. Por quê? Esse segurar, esse freio que ele tem que fazer, ele chama de virtude. Como uma carroça que está descendo, segurando. A virtude é segurar, porque o cara é cheio de vício, cheio de doença. O segurar o vício, o segurar a doença, ele vai dizer, isso é a virtude. E aí ele pinta o quadro, como se todos fossem viciados e doentes quanto ele. Né? Por isso que causa choque quando você vai ler aqueles textos indianos, do Código de Manu e tudo mais, lá da lei de Manu e tudo, e compara com o Novo Testamento. Porque lá na lei de Manu vai dizer, nada mais puro do que a fumaça do incenso, ou não sei o que do sacrifício, e um seio de uma garota. Todos os buracos do umbigo para cima do ser humano são puros. Somente na garota todos os buracos são puros. Está lá na lei de Manu, né? Fala dos lábios da menina. Para uma pessoa comum, saudável, tranquila, com potência orgástica, para usar o termo do Reich, lê essa lei de Manu como uma poesia, cara. Para um doente, um pervertido, um mórbido, um doente, um cara cristão do Novo Testamento, que se um olho te escandaliza, você arranca ele, né? Aquelas histórias. Ele que é um pervertido, um lascivo, um maluco, se ele vê isso aí, ele já vai achar que é para estuprar as crianças, estuprar as meninas. Por quê? Porque ele é uma carroça pesada que precisa se segurar. Que a virtude e a dignidade são os freios que seguram ele. Porque ele precisa de freios. Ele é doente. Vocês pegaram o fio da meada aí do negócio? E há outros que são como relógios simples a que se deu corda. Fazem seu tic-tac e pretendem que se chame virtude ao tic-tac. Na verdade, com esses me divirto. Onde eu encontrar esses relógios, lhes darei corda com minha zombaria, e deverão ainda ronronar. Esse daqui eu pensei como exemplo o Kant, né? O Kant que era esse cara que vivia aquela vidinha burguesinha, acordava no horário certinho, cumpria os seus deveres para com a pátria, porque era funcionário público, né? Ia lá todo dia no horário certinho, fazia caminhadinha e vinha e tinha todas as ideinhas assim de tic-tac, né? Todo bonitinho, todo arrumadinho. E ele, que era incapaz de viver uma vida diferente, veio dizer que isso é a virtude. Né? Ele, que era incapaz de ter uma atitude por si próprio, vem dizer que você tem que agir conforme a sua ação seja uma máxima universal para todo mundo. Né? O tal do imperativo categórico. Ele pinta a si mesmo na parede e diz, olha, esse aqui que é o homem ideal, ó. Coincidentemente é igual ele, coincidência, né? E outros têm orgulho de seu punhado de justiça e em nome dela cometem ultrajes contra todas as coisas, de modo que o mundo se afoga em sua injustiça. Ah, como lhes fica mal na boca a palavra virtude. E quando dizem, sou justo, soa sempre igual a estou vingado. Muito interessante esse parágrafo, por duas coisas. Primeira, que em alemão, o Paulo César de Souza explica aqui, a frase sou justo, a palavra, né, soa igualzinho estou vingado. O fonema, sacou? Quando fala, soa muito parecido. Então tem essa brincadeira da linguagem que se perde na tradução em português. Porque lá tem... Os fonemas se parecem. Então a frase sou justo parece estou vingado. No fonema, no som. Interessante. Então o Nietzsche faz essa brincadeira, esse jogo de palavras que se parecem foneticamente, né? Na fala.
Mas, no sentido da palavra, não precisa nem dizer, né? Pode-se ver, quando se busca justiça, o mais das vezes o que está se buscando é vingança. Para quem lida no sistema penal, que é o que vai se dizer aqui, né? Ele vai falar agora de arrancar os olhos dos inimigos, sabe? A justiça, o justo, buscar a justiça, nada mais é do que buscar a vingança. A vingança que antigamente era privada, né? Antigamente o sistema de justiça era privado, a pessoa lesada, os parentes lesados vingavam-se, né? Depois essa prerrogativa foi tomada pelo Estado. E essa tomada da prerrogativa de vingança pelo Estado não foi o que enfraqueceu a sociedade. A verdade é uma sociedade fraca, uma sociedade incapaz de exercer a reação a uma agressão, incapaz de exercer a vingança, que outorga a outrem esse direito, né? E aí, para se manter a boa consciência, porque todo mundo é muito bonzinho, não se diz eu quero vingança. Até porque quem quer realmente vingança, pega, vai lá e faz, né? Se diz, eu quero justiça. Eu sou justo. E nessa justiça sempre está, foi feita a justiça, foi feita a vingança, né? Pretendo, eu quero justiça, eu quero a vingança, da qual eu sou incapaz de fazer, né? O Estado não roubou esse direito, e direito entre aspas, né? O Estado não roubou isso da pessoa. A pessoa é que entregou para o Estado. Mas vamos lá. Com sua virtude, a virtude dos justos, né? Sou justo, justiça. Com sua virtude, querem arrancar os olhos dos inimigos e se erguem apenas para rebaixar os outros. Eu sou justo. Justiça, né? Queremos justiça. Se ergue em cima dos injustos, dos que violaram as normas, né? E há também aqueles que ficam em seu pântano e falam de dentro do caniço, que é o caninho, né? Tá lá, respirando no caninho lá. Virtude é ficar quieto no pântano. Não mordemos ninguém e evitamos quem quer morder. E em tudo temos a opinião que nos é dada. Ai, meu Deus, esse é o burguês neurótico, né? Famoso burguês neurótico. Esse é o famoso homem que o Ted Kaczynski lá no Sociedade Industrial e Seu Futuro tanto denuncia. É esse. É obediência, né? Só obedecer, cara. Pega em tudo, você tem a opinião que te é dada, você nasce, cresce, vive e morre, não passa fome, vai ter casa, vai ter tudo. Basta você seguir estritamente aquilo que lhe for determinado. E você tem uma vida plena de saúde e de tudo. Pensa nisso. Se você nunca pensou, assista ou leia o livro do Ted Kaczynski ou assista os vídeos nossos acerca do Ted Kaczynski, que você vai entender. E há também aqueles que amam gestos e pensam, virtude é uma espécie de gesto. Seus joelhos sempre rezam e suas mãos louvam a virtude, mas seu coração nada sabe disso. Esse é clássico para quem vai em igreja, né? Quanta gente come hóstia, reza e não presta para nada na vida, né? Mas para rezar, comer hóstia, cantar ladainha é uma beleza, né? E aqui não entra só na questão de igreja, né? Entra na vida inteira. Esse é o famoso mentira para enturmar, né? Tem gente que é muito boa no discurso manifesto. E por discurso manifesto não é só a fala, né? Os atos, o comportamento, mas nas consequências do que faz é só desgraça, né? Mas os gestos é que são a virtude, né? As aparências que precisam ser mantidas, isso é virtude. Como diz o Zaratustra aqui, mas seu coração nada sabe disso. E há também aqueles que consideram virtude dizer,
Virtude é necessária. Essa frase, cara, eu vou até servir um café. Isso aqui tinha que ser feito até camisa, cara, com essa fala do nosso queridíssimo Zaratustra Nietzsche aqui, mano. Porque, ó, puta que pariu, mano. Você escute aí a pedrada que tá vindo na sua orelha, se você não conhece. E cá entre nós, se você tá assistindo esse vídeo e você não pegou esse livro aqui pra ler, cara, você tá fazendo errado. Tem que ler. E ler antes de eu fazer o vídeo, óbvio, né? Tem que ler. Senão você tá perdendo tempo, cara. Não adianta. Não fica ouvindo e eu falando besteira na sua orelha, não. Leia, tem que ler. Lê, tá? Ó. E há também aqueles que consideram virtude dizer: virtude é necessária. Mas no fundo, acreditam apenas que a polícia é necessária. Puta que pariu, mano. Meu Deus do céu, cara. Que frase do caralho, né? Por quê? Esse é o tipo de frase do Zaratustra. É o tipo de frase que você bate o olho, você lê e você fala, que foda. Mas você não percebe ou não entende de primeiro o porquê que ela é foda. Porque é o seguinte, cara, aqueles que dizem virtude é necessária. E por que a virtude é necessária? Para que exista alguém que controle quem é virtuoso, entre aspas, e quem não é. Para quê? Para que exista polícia para controlar os não virtuosos. Então tem gente que diz, a virtude é necessária, mas na verdade eles acreditam apenas que a polícia é necessária. Polícia no sentido disso mesmo, de ter um controle violento sobre aqueles que se comportam de forma diferente do que você entende que é certo. Tcharam! Que coisa, né, cara? Por isso que, por mais que cause espanto, se entenda a razão de existirem algumas leituras anarquistas em cima do texto do Zaratustra. Óbvio que se alguém lê o texto inteiro e lê no contexto das obras do Nietzsche, vai saber que isso aqui de anarquismo não tem nada. Mas se você pinça lá o capítulo do Novo Ídolo, pinça uma coisinha aqui ou ali, você consegue falar que tem coisas anarquistas aqui dentro. Acabamos de ver um exemplo bastante foda. Tinha que ter camisa disso, né? E há também aqueles que consideram virtude dizer: virtude é necessária. Mas no fundo acreditam apenas que a polícia é necessária. Põe na camisa aí. E alguns que não podem ver o que há de elevado nos homens, chamam de virtude o fato de verem muito de perto que neles é baixo. Assim, chamam virtude a seu mal olhado. Essa é uma característica simples, né? As pessoas só conseguem tirar das outras aquilo que elas têm dentro de si. No seguinte sentido. Livro do Bukowski, esse livro aqui, ó. Cadê? Aqui. Este livrinho aqui, ó. Eu vou tampar porque tem um desenho do cara metendo aqui, não pode, né? Misto Quente, do Bukowski. Qualquer pessoa que tiver um pouquinho assim de sensibilidade, qualquer pessoa que tenha vivido um pouquinho assim, fora da massa, fora da grege, da Grey, né, na verdade, fora da Grey, tem aquela música do Skylab, inclusive, fora da Grey, né? Qualquer pessoa que tenha tido essa experiência e leia este livrinho do Bukowski, vai sentir, cara, puta, esse é um dos nossos. É isso. Essa é a sensação. Essa é a parada. Olha aí, o que o cara passou, o que o cara viveu. Mas para isso, você precisa ter a capacidade, a sutileza do olhar, de ver o que há de elevado nas pessoas, e não só o que há de baixo. Mas tem algumas pessoas que não têm nada elevado. Então elas não conseguem enxergar o elevado nas outras. Igual um cara que veio comentar para mim, que este livrinho aqui,
que mostra o quanto o Bukowski é egoísta, invejoso, que ele tinha inveja dos caras que estavam lá na festa da escola, e ele olhando da janela. O cara que fala isso, ele não tem sutileza, não tem visão, não tem nada. Ele sim é um invejoso, um fudido, porque ele não consegue enxergar o que tem de elevado nas coisas, nas pessoas, né? E como o Nietzsche está dizendo, muitas dessas pessoas acham que virtude é essa visão míope, visão baixa que eles têm. Eu não sou enganado, não. Que isso aí, você tá louco. Porra, isso aí é isso aí é aquilo. Elas são incapazes de imaginar que existam outros valores, né? Incapazes de imaginar que as pessoas façam coisas por si mesmas, que as pessoas tenham preferências por si mesmas, né? Elas são agarradas na visão curta e torpe e medíocre que elas têm e acham que essa visão torpe, míope, medíocre é virtude, né? E como diz aqui, chamam virtude a ser um mal olhado, como se o mal olhado delas fosse virtude, fosse estou tendo contato com a realidade. Não, mano. Você é só um retardado que não consegue ver as coisas. Você é só um elemento da grei, um elemento da multidão, incapaz de enxergar um pouquinho assim, acima e fora. Então, qualquer um que saia dessa grei que está acima, você não consegue ver, você não tem nada elevado em você para perceber o que os outros têm de elevado. E chamam isso virtude. E alguns querem ser edificados e erguidos e chamam a isso virtude, enquanto outros querem ser lançados para cima e também a isso chamam virtude. E desse modo, quase todos acreditam participar da virtude, e cada qual pretende, no mínimo, conhecer o bem e o mal. Entendeu? Este é o homem. Então, o bem é isso. O bem é você ter uma vida regrada, pacífica, com horários, tudo certinho, né? A vida previsível, porque a razão exige que a universalidade dos seus atos, da sua conduta, seja assim, assado. Virtude do Kant. O outro, o lascivo, o cabuloso, cheio de vícios, o doente. Olha, a virtude exige que você segure os seus ímpetos, que você seja digno, que você tenha virtude, que você não olhe a mulher do próximo, que você não cobice, e que se seu olho olhar, você se escandalizar, você arranca o olho fora. O bem é arrancar o olho fora quando te escandaliza. Esse é o bem, arranca o olho fora. Conhecem o bem e o mal quando na verdade eles estão falando só de si mesmos. Não é bem, não é mal. É o si mesmo de cada um, projetado. Mas Zaratustra não veio para dizer a todos esses mentirosos e tolos: que sabeis vós sobre a virtude? Que podeis saber sobre a virtude? Não, Zaratustra não veio para dizer isso. E sim para que vós, meus amigos, ficasseis cansados das velhas palavras que aprendestes dos mentirosos e tolos. Cansados das palavras recompensa, retribuição, castigo, vingança com justiça. Cansados de dizer, para uma ação ser boa, é preciso ser desinteressada. Ah, meus amigos, que o vosso ser esteja na ação como a mãe no filho. Sejam estas as vossas palavras sobre a virtude. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Vamos por partes. Primeiro, cansado das palavras recompensa, retribuição, castigo, vingança com justiça. Por quê? Porque não há recompensa em ser si mesmo. Não há retribuição em ser si mesmo. Não há castigo em ser si mesmo. E nem há vingança com justiça. Há a inocência do ser si mesmo. Ninguém se constrói. Ninguém se desconstrói. As pessoas são. Simples assim. Se é. Corta esse mecanismo de projeção e perceba
que o que você enxerga fora, na verdade, é seu. Pare de mentir para enturmar e mentir para si mesmo, né? Ah, eu sou bonzinho. Não, você não é bonzinho, você não é malzinho, você não é mérito, você não tem mérito em ser você mesmo. Você simplesmente é, para bem ou para mal. Que fique claro, né? Porque a maioria é si mesmo mal, ruim, doente. Era preciso fazer um tratamento na humanidade. E o tratamento é, ó, que não tem jeito, né? Cansados de dizer, para uma ação ser boa, é preciso ser desinteressada. Não existe ação desinteressada. Esse é o fato, não existe ação desinteressada. Toda ação é fruto do si mesmo, tem uma função, ela está dentro de uma cadeia de causalidades e tudo mais ali. Não tem desinteresse. Para com isso. O que você chama de desinteresse é um atendimento a alguma questão do seu si mesmo, que você projeta para fora como se fosse uma coisa que você persegue, quando na verdade é você mesmo. Para com essa conversinha de mérito aí e de demérito também, né? Nenhum dos dois faz o menor sentido. Ah, meus amigos, que o vosso ser esteja na ação como a mãe no filho. Sejam estas as vossas palavras sobre a virtude. A mãe está no filho, né? O filho nasceu da mãe. O filho veio de dentro da mãe. Do mesmo jeito, a ação nasce conosco. A ação é um si mesmo. Sejam essas as vossas palavras sobre virtude, ou seja, não é eu construir, eu seguir, eu prescrevi. A ação sou eu. Por isso até que o Nietzsche tem grandíssimos discursos contra a questão do remorso. Porque como é que você vai sentir remorso se as ações são necessárias? Tem um aforismo, o aforismo 35 ou 39 do Humano Demasiado Humano, que se chama A Liberdade Inteligível, salvo engano. Que fala disso. Ele fala, muitas das vezes, o sentimento de remorso, de consciência de culpa, e cuja construção é muito bem delineada e da origem disso no Genealogia da Moral, leia a Genealogia da Moral se você não conhece, que ele fala disso, é mais fruto da ilusão da sensação de livre-arbítrio do que da fisiologia. Né? Tudo é necessário, tudo é necessário. Nós estamos nas ações que praticamos, porque as ações são fruto do si mesmo. E esse si mesmo, ele não é uma geração espontânea de comportamento. É tudo linkado, é tudo uma coisa só, da qual a gente faz parte. Né? Em verdade, tirei de vós 100 palavras e os brinquedos favoritos de vossa virtude. E agora vos irritais comigo como se irritam as crianças. Elas brincavam junto ao mar. Então chegou uma onda e levou-lhes o brinquedo para o fundo. Agora choram. Mas a mesma onda deverá lhes trazer novos brinquedos e lançar à sua frente novas conchas coloridas. Desse modo serão consoladas. E, tal como elas, também vós, meus amigos, tereis vosso consolo e novas conchas coloridas. Assim falou Zaratustra. Nesse final, o que ele está querendo dizer aqui é, beleza, você aí que acreditava no caminho da virtude, na escola da virtude, no mérito da virtude, se você passar a entender as coisas da forma como são, você perde esse modo de existir aí, você perde esses brinquedos, né, de se pintar na parede e fazer o homem ideal, de falar, olha, eu sigo o homem ideal, eu sou virtuoso, olha o bem e o mal, você perde tudo isso, vai embora, a onda levou. Mas, em contrapartida, o conhecimento disso te traz novas conchas, que é a inocência do devir, a inocência do si mesmo, né? O entendimento do que ocasiona o comportamento,
o entendimento da constituição fisiológica dos seres humanos e o porquê de determinados comportamentos dos seres humanos, o que pode ser feito para melhorar isso, né? A questão, o que faz o ser humano? Onde podemos manipular para que o ser humano ultrapasse a si mesmo? Quais são as travas que seguram o ser humano? O que pode ser feito? Tudo isso o mar nos entrega, né? Ele leva essas questões idealistas e traz novas questões, novas ferramentas, né? Que a gente pode brincar e trabalhar. É isso aqui que o Zaratustra está dizendo, né? Quando você perde o grande erro de causa e efeito, que é você misturar, você tomar o efeito como causa, você percebe quais são as verdadeiras causas, quais são as verdadeiras consequências disso, né? No caso aí, puxando do Genealogia da Moral. Você percebe que o remorso é falso, o sentimento de culpa, a consciência de culpa é uma coisa artificialmente colocada no ser humano, uma forma de domínio, controle. Você consegue começar a enxergar as coisas além do bem e do mal. E isso traz consequências tanto para a sua vida pessoal, quanto para o entendimento de ser humano enquanto uma espécie, né? E você começa a enxergar a possibilidade de domínio em certas coisas. É um movimento parecido com o do behaviorismo radical a respeito do comportamento, né? Você ganha poderes que não tinha, poderes que a revolução cristã, judaica, platônica tomou do mundo pagão. Isso, o mar te dá isso de volta, né? A consciência, é engraçado falar consciência, né? Mas enfim, a linguagem é fogo. A consciência desses elementos te dá novos ares, te coloca acima, você já vê de cima para baixo. E cabe a nós, e o Zaratustra é um convite a isso, né? Cabe a nós nos perguntarmos o que faremos com isso. E precisamos fazer, sim, alguma coisa com isso. E vamos fazer alguma coisa com isso. O fato de eu estar falando isso aqui com você e você estar me ouvindo aí é um grande sinal, é um grande indício. Me lembro do final do livro A Estrada, quando o pai e o filho do Cormac McCarthy, esse livro aqui, né? Quando o pai e o filho chegam na praia e eles se sentam e o menino fala: o que tem do outro lado? Tem lá aquele mar cinza, todo fodido, né? Cheio de cinza, todo lascado. O que tem do outro lado? O pai fala: a praia. Aí o menino fala: será que tem um outro pai e um outro menino lá do outro lado também andando? Aí o pai briga, fala: não tem nada disso não sei o quê. E depois de noite o pai fica pensando arrependido. Fala: puta, por que eu fui falar isso? Eu já contei essa história, né? O meu amigo Dandan também, né, vivia falando: porra, mano, se tem nós dois conversando, né, nós dois pensando que com certeza tem mais pessoas, tá por aí em algum lugar, mas tem. Igual um menino do outro lado da praia, há de ter, do outro lado do oceano, né? Há de ter um pai e um filho andando lá, né? E talvez tenha, né? Eu estou aqui falando e você está aí me ouvindo. E você me pergunta, né? Fazer o quê? Eu não sei, cara. Não sei. Neste momento aqui, hoje é 3 de setembro de 2025. São 8 horas da manhã. Eu não sei. Mas quem sabe a gente descubra junto o que é que nós temos que fazer. Quem sabe, né? E semana que vem, Gentalha. Um dos capítulos mais massa aí do Zaratustra, da Gentalha. Que inclusive fala, né, coincidentemente ou não, fala, né, desse possível caminho de para onde podemos ir.
da Gentalha semana que vem. Excelente. Nossa, cara. Vocês vão ver que capítulo foda. Se você não conhece, leia aí. E até lá. Valeu.